essa palavra é verdadeira, por isso Amém? Você vai deixar alguém separar você do amor de Deus, não? Sim ou não? Não, jamais. A palavra de Deus diz que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem potestades, aleluia, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Abra a Bíblia em Gênesis capítulo 1. Eu quero ler com você a palavra do Senhor. E quero que você abra versículo 24. Hoje eu quero abrir o entendimento dos irmãos sobre algo muito importante, a qual Deus tem nos mostrado pela sua palavra. E o meu intuito hoje, o meu desejo hoje é que você saia daqui entendendo. Eu não vou mexer muito com a sua emoção hoje não. Eu quero que você só me ouça com toda a atenção. Amém? Hoje eu vou lhe ensinar, que nem um professor. Sei que tinha dia que a gente não gostava de ir para a aula, mas essa aula aqui serve para a vida eterna. Amém? Diz assim, versículo 24. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Amém? Versículo 26, coloque sua atenção aqui. E disse Deus, o que foi que Deus disse? Façamos o homem conforme a nossa o quê? Imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, o gado, toda a terra e todo réptil que se move sobre a terra. Versículo 27 diz assim: e o que? Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Amém? Eu quero falar para você hoje, eu já tenho até pregado isso na rádio, mas eu quero, se Deus me der a oportunidade, eu quero falar, explanar mais esse assunto sobre isso aqui que a palavra de Deus nos fala em todas as congregações do campo, para que o povo entenda o que a palavra de Deus fala em relação ao que era o ser humano. Eu pergunto para você hoje: o que é o ser humano? O que é o homem? O ser humano. Como ele foi feito e de que ele é formado. Amém? Você sabe o que é o ser humano? As crianças sabem o que é o ser humano? Pergunte para alguém que está do seu lado assim: você sabe o que é você? Pergunte aí. Pergunte assim: você sabe o que é você? Alguém sabe? A gente, irmãos, é um ser formado por 3 elementos. Amém? Qual é o primeiro? Quem sabe? Espírito. Segundo, alma. Terceiro, corpo. O homem tem esses 3 elementos, ele é formado pelos 3. O homem é espírito, alma e corpo. Amém? Grave isso. O homem é espírito, é alma e corpo. Esses versículos que nós lemos aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 24, aliás 26 e o versículo 27, fala do momento em que Deus criou o ser humano. No versículo 26 diz a Bíblia: e disse quem? Deus. Me ajude, tá certo? Versículo 26 diz o quê? E disse Deus: façamos o homem. Você vê que ele usou aqui
uma palavra diferente do que está no versículo 27. No versículo 26 ele disse assim: façamos o homem. No versículo 27 diz: e criou Deus o homem. Duas coisas completamente diferentes. Aqui no versículo 26 ele usa o verbo fazer. No versículo 27 ele usa o verbo criar. O que quer dizer o verbo fazer? E o que quer dizer o verbo criar? Fazer, qualquer pessoa pode fazer. A gente não pode fazer um ser humano, mas qualquer um de nós pode fazer alguma coisa. Amém? O que é fazer? Fazer é pegar algo que já existe e tornar outra coisa. Criar não, formar outra coisa. Vamos dizer que a madeira existe já nas árvores. Vamos dizer que alguém pega a madeira e forma uma mesa. Amém? Ele pegou algo que já existia e formou outra coisa com aquilo que já existia. Então o carpinteiro, ele forma, ele não cria. Só existe um ser que é poderoso e capaz de criar. O nome dele é quê? Deus. Só Deus tem o poder de criar. Criar o que é? Criar é fazer existir de onde não existia. Não havia nada. E diz a Bíblia: criou Deus os céus e a terra. Não havia nada, só o vazio. Aí Deus vai pela sua palavra, cria. Ele faz existir de algo que não havia. Quem está entendendo? Quando Deus fala no versículo 26, façamos o homem, Ele está usando o verbo fazer. Ele está pegando de algo que já existia, que já foi criado e fez alguma coisa. O que foi que Deus pegou para fazer o ser humano? No versículo 26, a Bíblia diz que o homem veio da onde? Do pó. Então Deus pegou o pó da terra, o barro, fez um boneco de barro. Então ele pegou o barro que já existia e fez um boneco de barro, o corpo do ser humano. Amém? No versículo 27 diz: e criou Deus. Então se ele criou, significa que ele não existia ainda. Então não era o barro que Deus estava fazendo no versículo 27. O que é que ele estava fazendo agora no versículo 27? No versículo 26 ele fez o boneco de barro, do barro. No versículo 27 ele criou o espírito do homem. O homem não existia. Aí Deus fez um boneco de barro e depois criou o espírito. Onde é que foi que ele criou o espírito? Lá nele mesmo. Quando ele diz assim: façamos o homem a nossa imagem, ele falou para ele mesmo e criou o espírito do homem no versículo 27. No versículo 26 ele fez um boneco de barro e pegou o espírito que ele criou nele e colocou dentro do homem. Quando o espírito que Deus criou lá nele e colocou dentro do barro se tornou alma vivente. Aí está a criação, os elementos do ser humano, espírito que foi criado por Deus, o corpo que foi criado da terra, feito da terra, e quando se uniu essas duas coisas, esses dois elementos, se tornou uma alma. O que quer dizer a alma? A mente humana começou a pensar, a agir, a operar, a fazer, a criar, a imaginar, a sentir. É alma. Quem está entendendo? Aí Deus, quando criou o ser humano, Ele criou com os três elementos: espírito, alma e corpo. Você já viu agora de onde foi que veio os três? Amém? O espírito veio de Deus. A alma, o corpo, veio do barro. E quando o espírito entrou no barro, se tornou alma vivente. Os três passaram a habitar juntos. Amém? Deixa eu explicar agora uma coisa aqui. Vem cá. Vem aqui, irmão Giovanni. Eu vou precisar de três elementos. Aí a aula, viu? Vem cá. Fica aí, de frente para a igreja. Vem cá, irmão Paulo. Segundo elemento. Tem um filme chamado Segundo Elemento.
Vem cá, Eugenilson, terceiro elemento. Fiquem ali, vamos para lá. Para cá, Eugenilson, tu é do lado de cá. Pronto. Vamos lá. Quando Deus criou o homem, é formado de quê? Aqui é o espírito, aqui é a alma e aqui é o corpo. Amém? O homem é formado de espírito, alma e corpo. Quando Deus criou o ser humano, Ele criou dessa forma. Numa pessoa só, existem esses três elementos. O que é o espírito? De onde foi que ele veio? Ele veio de Deus. Amém? Aqui veio do barro. O corpo veio do barro. Quando esses dois se uniram, formou-se a alma vivente. Os três passaram a viver juntos. Na criação, quando Deus fez o ser humano e colocou lá no jardim do Éden, quem reinava na vida do ser humano era o espírito. O espírito é a ligação de Deus com o homem. A Bíblia diz que o espírito do homem é a lâmpada de Deus. Então a luz de Deus, a lâmpada de Deus, a que liga o homem a Deus é o espírito, que tinha o controle sobre a alma e o controle sobre o corpo. Amém? O homem vivia na vida perfeita, em paz, na presença de Deus. Deus toda hora, todo dia vinha visitar o homem, e o homem ali conversava com Deus face a face. O Espírito de Deus estava junto desse Espírito aqui, e o homem tinha uma sabedoria, uma inteligência, irmão, surpreendente, perfeito. Deus criou o homem, colocou, e a mulher, e colocou no jardim do Éden. Eles viviam lá na presença de Deus. Não havia maldade, não havia iniquidade, não havia pecado, não havia nada de ruim, nada de mal nessa criação que Deus fez. Porque quem dominava o homem era quem? O Espírito. Aí o que foi que o diabo fez? O diabo, tendo ódio de Deus por causa da criação, por causa que ele foi expulso de lá, o diabo fez o homem desobedecer a Deus. Deus disse ao homem: vocês podem comer de tudo que existe no jardim, só não da fruta do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comerdes dela, certamente morrerás. Havia ali um mandamento com uma sentença. Aí o diabo vai fazer assim: eu vou fazer o homem desobedecer para que ele venha morrer. Então o diabo tentou Eva. Como foi que ele tentou ela? Presta atenção como foi que ele tentou ela. Primeiro, ela passeando pelo jardim, foi passear perto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí o diabo foi, conversou com ela: é verdade que Deus disse que comereis de toda a fruta que há no jardim? Aí vai, ela disse: Deus disse que poderemos comer de todas, menos de uma, porque no dia em que dela comer, certamente morreremos. Aí o diabo vai e disse assim: não é verdade. Então ele fez o quê? O que foi que ele despertou no coração da mulher? Dúvida. Porque Deus tinha dito: não coma. Ele vai e diz: Deus mentiu. Porque Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Então, quando ele disse que ela seria igual a Deus, despertou nela um desejo que não deveria ter, de ser igual a Deus, de ser grande, de ser poderoso, de ser soberano, de ser, alguém forte, alto. Nasceu no coração dela o orgulho, nasceu a exaltação, nasceu a soberba. Pela uma conversa do diabo, despertou nela. Segundo, a Bíblia diz que ela viu que a fruta era boa para se comer. Ele despertou nela algo dos olhos, que chama-se concupiscência dos olhos. O desejo de provar, o desejo, ele conseguiu despertar nela
água na boca por aquilo que Deus tinha proibido, por aquilo que era errado, somente porque daria a ela um poder para ser igual a Deus. E ela foi, olhou e desejou. Aleluia. Segundo, quando ela despertou esse desejo nela, a curiosidade, a dúvida da que Deus tinha dito, a curiosidade de provar que gosto tem, aí o corpo dela obedeceu a ordem da mente dela. Porque quem comanda tudo no corpo da gente é a cabeça, o cérebro. O cérebro comanda tudo no seu corpo. Você fala quando o teu cérebro manda. Você estende a mão quando o teu cérebro manda. Quando você anda, é o seu cérebro que está mandando. Quem domina o teu corpo é o teu cérebro. Amém? Quando a pessoa ela morre no cérebro, ela faz o quê? Vegeta. É ou não é? Não tem movimento nenhum, nem fala mais, não vê, não ouve, não tem mais nenhuma ação. Quem comanda tudo no nosso corpo é a mente. Então ela foi, pegou da fruta, botou na boca. Quando ela comeu, ela morreu? Sim ou não? Espiritualmente, sim. Naturalmente, fisicamente, não. Aí ela vai e pega e dá para Adão. Adão também pega para agradar a sua amada esposa, né? Cuidado com agradar a esposa para praticar coisas que não agradam a Deus. Cuidado para não praticar coisas que alguém está querendo que você faça, que é desobedecer, que é errado contra Deus. Cuidado com aquele amigo que te convida para fazer algo que é contrário à palavra. Cuidado com aquela pessoa que está te chamando para fazer algo errado. Você tem que negar. Se é para desobedecer a Bíblia, ó, não. Está entendendo? Pode ser mulher, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser quem for. Aleluia. E mais importante é obedecer a palavra. E ele quis agradar a esposa, pegou da fruta aí. Quando ele comeu, ele morreu fisicamente? Não, mas o espírito dele morreu. O espírito morreu. Quando o espírito morreu, o que foi que aconteceu? Houve uma desligação, uma ligação. Desligou-se. Isso aqui se afastou. Começaram a viver quem agora? Esse e esse. Alma e corpo. O que é a alma? O que é o espírito? É o que liga o homem a Deus. O que é a alma? A alma é a mente. É o psique, não está escrito, né? Não, a psicologia estuda a mente. É o psique. Psique é a mente. E o que é que a mente produz? O que é que a mente sente? A mente, ela é adquirida, ela é, vamos dizer assim, a personalidade é formada por aquilo que ela vê, por aquilo que ela ouve, por aquilo que ela fala. Por isso a criança que não sabe falar, ela passa a ouvir os outros falando e aprende a falar. A mente vai captando todas aquelas informações e ela vai, né, aprendendo, aperfeiçoando sobre aquilo que ela vai recebendo. Então passou a viver somente a mente, a alma e o corpo. A mente também expressa sentimentos, emoções, desejos, vontades. Os pensamentos estão aqui. O espírito é a consciência. A consciência é aquela que sempre te diz: olha, não faça isso, está errado, não vá perdoar, peça perdão, conserte isso, amém? Vá pagar, está devendo? A consciência fica sempre lembrando: ó, estou devendo alguém. É ou não é assim? A consciência sempre vai nos guiar pelo caminho certo que agrada a Deus. Então a consciência, ela é do espírito. Mas o espírito não saiu totalmente, ele só ficou morto, sem ação, perdeu o domínio, perdeu o controle desses dois. E o homem passou a viver somente satisfazendo as vontades da sua alma. O que agrada a sua mente, aquilo que despertou em Eva a soberba da vida, trabalhar para ser grande, trabalhar para crescer, trabalhar para conquistar, trabalhar para ter, para satisfazer as vontades da sua carne, os desejos da sua alma. Quem está entendendo? Glória a Deus. O homem procura agora a somente viver de uma vida para curtir, para satisfazer as suas vontades. É ou não é? Olha só, observa como é que é a vida do mundo lá fora. Quem é que busca Deus? O que foi esses dias aí que houve agora 4 dias aí de festa mundana?
se não é só mesmo satisfação da carne, dos prazeres da carne. Porque passou agora a viver só esse, aquele dali não teve mais domínio. A alma e o corpo não ouviram mais a voz do Espírito, não ouviam mais a direção que Deus dava, endureceu o coração. Por isso, quando Deus chamou eles, eles não estavam mais na presença de Deus, porque a presença de Deus neles foram cortada. O Espírito tinha saído de Adão e Eva, mas o Espírito estava lá? Estava. Lá no capítulo 6 diz assim: Deus não contenderá mais o meu Espírito com o homem. Significa que o Espírito estava direto, tentando trazer o homem para o caminho de Deus, e o homem endurecendo o coração, a ponto de Deus dizer: não contenderá, quer dizer, não mais brigará, não mais irá insistir com o homem, porque ele é carne. Quando esse aqui se uniu com esse, o Espírito morreu, se tornou agora alma e corpo, que se chama na Bíblia de carne. O homem passou a viver agora só para satisfazer a vontade da sua carne. Abra a Bíblia, pode sentar, irmão. Abra a Bíblia lá em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. O que é que diz aí? Versículo de número 1. O título diz: a corrupção geral, ou a corrupção geral do gênero humano. E aconteceu que, como os homens se começaram a se multiplicar sobre a terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram, e disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens. Quando fala de entrar aqui, fala de ter relações sexuais. E delas geraram filhos, estes eram valentes, e houve na antiguidade os varões de fama. Versículo 5: e viu o Senhor que a maldade do homem, o homem agora sem o espírito vivo, a maldade do homem se multiplicara sobre a terra de tal forma, e que toda a sua imaginação, mente, que ele planejava, o que o homem queria para a vida dele no futuro, era só maldade continuamente. Olha como o homem se corrompeu. Tudo que o homem pensava depois da queda era agora somente para satisfazer a si mesmo. Nenhum mais tinha mais temor de Deus. Ninguém mais queria buscar a Deus. A consciência já não falava mais. A consciência falava, mas eles não davam ouvidos. Então eles passaram a se entregar aos seus desejos e às suas paixões. Diz a Bíblia que cada um pegava mulheres conforme eles queriam. Tinha uma, tinha duas, tinha 10. O assassinato começou, a morte, um matar o outro. Começou como matar o outro? Com Caim. A Bíblia diz o quê? Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, depois da expulsão do jardim do Éden, combinaram entre si de oferecer uma oferta para Deus. Amém? Caim trouxe dos frutos da terra, porque ele era agricultor, e Abel trouxe das ovelhas, das primícias das suas ovelhas. E diz a Bíblia: e atentou Deus para Abel e para a sua oferta, e não atentou Deus para Caim e nem para a sua oferta. Quando Caim viu que Deus escolheu Abel e não ele, o que foi que nasceu no coração dele? Ira. Ira. Porque ele não foi escolhido. E esse sentimento nasce no coração de nós ainda. Ficou com raiva porque o irmão foi aceito e ele não.
Ele ficou com tanta raiva que diz a Bíblia, descaiu o seu semblante, e Deus chegou para ele e falou: porque descaiu o teu semblante? Se tu fizer o bem, haverá aceitação para ti. Então a vida dele não estava agradando a Deus e queria ser aceito. Não tem como Deus aceitar uma oferta de alguém que anda desconcertado. E Caim queria que Deus aceitasse. Como não aceitou e aceitou outro que andava direito, a ira nasceu no coração de Caim. E Deus vai dizer assim: o pecado está à porta, querendo te dominar. Mas você tem que ter domínio sobre ele, querendo te possuir, mas você tem que dominá-lo. O que Deus estava dizendo? Vamos colocar aqui que esse pecado se chama demônio, o próprio Satanás. O Satanás está querendo dominar você, mas você tem que controlar. Você tem que ter domínio sobre essa vontade que está vindo na tua cabeça, porque quando a ira nasceu no coração de Caim, o diabo apareceu e disse assim: mata teu irmão. Aí Deus disse: domine isso, porque se você não dominar, ele vai dominar você. Quem está entendendo? Se a gente não dominar as vontades erradas que vêm em nossa mente, as vontades erradas poderão nos dominar. E dominou Caim caído, Caim sem o Espírito de Deus vivo na vida dele, cedeu à voz do diabo falando na mente. Já prestou atenção com o que vem na tua cabeça quando você está com raiva? Se não é o diabo falando. E chamou o irmão, planejou a morte, o assassinato. Vamos para o campo. Olha aí a imaginação maligna, diabólica. Por isso Deus disse aqui: a imaginação deles era só maldade continuamente. O homem caiu e se corrompeu completamente. Quando chegou no campo, ele pegou algo e matou o irmão. Aí veio a sentença: tu é maldito agora. Deus sempre entra em juízo, né? Contra aquele que anda no caminho errado. Mas aí, os homens foram se multiplicando, aí chegou aqui no capítulo 6. Aonde a maldade do coração do homem agora era só continuamente, começaram a ter relações com várias mulheres, matar uns aos outros, a se prostituírem, e a cada dia mais pecando, fazendo o que não agrada a Deus, mas o que agradava a sua própria carne, e o diabo sempre despertando neles, cada dia mais sentimentos mais terríveis, mais vontades. O homem então se contaminou completamente. Deus olhou no coração deles e viu que as suas imaginações, o que eles pensavam para a vida dele no futuro, do menor até o maior, era só maldade contínua, era só pecado contínuo. Ninguém tinha temor de Deus. Aí Deus olhou para aquela geração, só viu um. O nome dele era o quê? Noé. E naquela geração era o que pelo menos tinha alguma sementinha de temor dentro do coração. Deus falou com ele, fez um pacto com ele, e Deus diz aqui para ele depois, né, quando Deus anuncia o dilúvio, mas antes Deus diz assim, versículo 7, versículo 6: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, as aves do céu, porque arrependo de os haver feito. Olha só como o homem ficou, uma forma que deu nojo para Deus. Deus vai e escolhe Adão. Deus vai e faz um pacto com Adão. Amém? O resto tudo morreu nas águas do dilúvio, contaminados pelo pecado. Agora vamos lá para onde nós lemos, em Romanos capítulo 1. Olha só a situação do ser humano hoje ainda. A situação do ser humano hoje ainda. Quem está entendendo? Se você entender isso aqui, você vai sair daqui e vai mudar de vida totalmente.
no mínimo vai se esforçar. E Deus vai lhe ajudar. Deus vai nos ajudar. Aleluia. Versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Quer dizer, do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda raça humana, sobre toda a impiedade dos homens. Deixa eu ler aqui. Do céu revela a ira de Deus contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas, que por meio das suas más ações não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Versículo 19. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a divindade de Deus se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Quer dizer o quê? A natureza inteira ela fala de Deus. Mas ninguém pregou o evangelho para aquela turma lá do passado, mas a natureza falava do Criador. Mesmo assim, eles não glorificaram a Deus. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em imagem de homem corruptível. Deus é o Criador ou é a criatura? Deus é Criador ou criatura? Criador. O que foi que o homem corrompido fez? Ao invés de adorar o Deus Criador, começaram a adorar algo que eles mesmos criaram, ou a criatura. No passado o povo adorava o sol, a lua, as estrelas, e eles mesmos criaram imagens de escultura para adorar. Quer dizer, eles mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. Você vê hoje que existe imagem de escultura de todo tipo, de homem, de mulher, de animal. Esses dias eu estava conversando com uma mulher, tratando uma mulher que está com problema de opressão muito sério, e ela disse, eu perguntei a ela desde quando ela estava assim, começou isso. Ela disse, desde quando eu comecei a trabalhar na casa de um gringo. E esse gringo, ele adorava outros deuses. E ele tinha na casa dele imagens de elefante, imagens de Buda, imagens de outras deuses que existem por aí nesses outros países, a qual é adorado. E ela foi, depois que o gringo morreu, pegou as coisas que era dele e levou para dentro de casa. Então levou a maldição junto. Porque está escrito lá em Deuteronômio: não trazei para a vossa casa coisa abominável. Está escrito. É pecado. Trocando a glória de Deus por imagem de escultura. Lá no Apocalipse está escrito: quando Deus começa a derramar a sua ira sobre o povo da terra na grande tribulação, e diz a Bíblia que lá o povo, a outra parte que não morreu, que morreu a terça parte dos seres humanos na face da terra, e Apocalipse está escrito, os outros que não foram mortos por aquelas pragas, não se arrependeram, nem abandonaram as suas feitiçarias, as suas prostituições, as suas mentiras, e nem deixaram de adorar os seus deuses, as suas imagens de escultura, que não podem ver, nem ouvir e nem falar. Quer dizer, eles não abandonaram nem a prática do pecado e nem a adoração à imagem de escultura. Continuaram. Aí a ira de Deus continua caindo sobre a face da terra no período do Apocalipse. Está escrito. O negócio aqui vai ficar terrível para quem ficar.
a ira de Deus vai cair. E está escrito aqui, que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a incorrupção ou impiedade do homem. Está vendo? Irmão, um homem que quer viver somente para satisfazer as suas vontades da carne, vai trazer sobre ele consequência terrível. Vamos lá, continuando aqui. Pelo que Deus os entregou às suas concupiscências. O que é concupiscências? São os desejos do seu coração, a imundícia, para desonrarem seus corpos, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura, o ser criado, do que o Criador, que é bendito eternamente. Pelo que Deus os abandonou. Olha só o que acontece quando Deus abandona: as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural contrário à natureza. Mulher namorando com mulher. Agrada a Deus isso? Está escrito: Deus os entregou às paixões infames. Semelhantemente também os varões, homem com homem, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. O que quer dizer isso? Já que vocês não querem me servir, tudo bem, vão, porque o final eu vou prestar conta. É o que está escrito na Bíblia: quem é sujo, se suje. Que no dia do juízo final, quando Deus vai prestar conta, aí o negócio vai ficar terrível, e não tem mais jeito naquele dia lá. Vai ser lançado no lago de fogo. Agora, quem quer ser santo, se santifique. Mas quem quer viver a vida de sujeira, vá, se suje, porque vai chegar o dia que eu vou prestar conta. Aí Deus diz o que aqui? Estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, apego ao dinheiro, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmuração, detratores, aborrecedor de Deus. Esse carnaval aborreceram Deus, né? Mais ainda, blasfemaram contra Jesus Cristo novamente. Blasfemaram uma vez, a pandemia matou um bocado. Estão blasfemando de novo no carnaval. Foram liberar, blasfemaram de novo, vai ver o que vai vir aí na frente. Ser pior do que veio o ano passado. Viu? O que vem aí para frente vai ser pior do que as coisas que vieram já no passado. Prepara a igreja, porque aquele que está debaixo da sombra do Onipotente, Deus os guardará. Aleluia! Aleluia! Injuriadores, soberbo, presunçoso, inventor de mal. Cuidado com o negócio de inventar. Desobediente ao pai e desobediente à mãe. Esse povo são assim. Conheço várias mães que estão sofrendo, que a mãe quer ensinar no caminho certo, mas o filho é rebelde, sabe? Daquele que bate em frente mesmo. Nécios, infiéis nos contratos, quer dizer, não cumpre a palavra. Cuidado quando você fizer, dê a sua palavra. Se você não cumprir, você está cometendo pecado. Ah, irmão, eu prometi e não fiz. Pecou. Eu disse que ia, não fui. Pecou. Disse que ia fazer e não fiz. Pecou. Como é que eu faço para consertar? Vá lá e diga à pessoa: olha, me perdoa porque eu não pude fazer. Me perdoa porque eu não deu. Justifica. Aí a pessoa vai perdoar você, pronto, está livre. Tá certo? Ah, irmão, estou com uma dívida, não paguei. Vá lá, a pessoa: olha, eu não estou com condição de pagar. Ou me perdoa, então eu espero. Conserta, irmão. O negócio, a consciência disse: conserta, nem que seja 1 centavo, nem que seja 10 centavos, vá lá consertar. Uma vez eu comprei, acho que foi uns bombons, que era R$1.
Aí eu dei o dinheiro, a pessoa não tinha troco. Aí depois eu te trago. Aí ficou o real na minha cabeça, direto. Passava pela frente da bodega, me lembrava, o real. Aí o dia passava, outro dia real, e não tinha real. Olha, meu Deus, só tem seda grande. Graças a Deus, né? A seda grande era de 20 para cima, viu? Era 10, era 5, não tinha real. Aí num dia, a consciência bateu tanto que eu tive que ir lá. Não é que eu tava sendo veaco com o cara, não. É porque meu tempo é corrido mesmo, e a gente passa até, né, desapercebido. Aí eu fui lá, entreguei aqui o negócio que eu tava devendo. Tava devendo? Eu nem me lembrava, mas eu me lembrava. Pega aí, tô livre. Aí a consciência parou. Tá vendo? Sabia que no dia do juízo final a nossa consciência vai prestar conta? De todas as coisas que ela nos disse e nós não obedecemos, ela lá vai falar. Olha, eu disse a ele, eu disse a ela, eu disse assim, e ela não me obedeceu. Aí, ó, Deus vai prestar conta. O negócio é sério. Meu irmão, vamos lá. Deixa eu ver se dá tempo. Dá, 10 minutos dá para terminar aqui. Olha, venha cá os 3 de novo. Cadê o outro? O espírito, alma e corpo. O espírito fica mais para lá. A alma e o corpo aqui. Você vê que o homem estava totalmente corrompido e contaminado. Amém? Mortos em ofensas e pecados. A Bíblia diz que nosso espírito estava morto. Vivíamos no mundo, nós só vivíamos no mundo. Era assim ou não era? Só fazendo o que agradava a nossa própria vontade. Era ou não era? No mundo não era assim. Aí Jesus usa de misericórdia para conosco. Deus usa de amor para com a gente. Como o homem não tinha condição de se voltar para Deus, Deus vai e envia Jesus em forma humana para pagar o preço para o resgate de nossas almas. E ele paga o sacrifício, e a partir do momento que ele aceita Jesus, a esse aqui que estava lá na frente morto, volta a ter vida. Vem para cá, vamos perto para não dar a microfonia ali. Quando a pessoa aceita Jesus, a Bíblia diz em João 3:3, em verdade é necessário nascer de novo. Quem nasce de novo é quem estava morto e nasceu. Então o Espírito estava morto, nasceu. Quando nasceu, o Espírito Santo desceu e habitou com o Espírito do homem. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A partir do momento que o Espírito entrou em nós, aí nós nascemos de novo. Aí passamos a ser nova criatura. Esse aqui perdeu um pouco o controle, só que ele não quer perder. Quando o Espírito viveu, o Espírito começou a mostrar ao homem o caminho certo. Venha para cá, conserte isso aí, abandone isso, olha, a verdade é essa, mostrar a verdade, ensinar o caminho para que conduz o homem à vida eterna. Aí só que esse daqui que está acostumado a viver só na vida errada, não é tu não, viu? É a alma, é a carne. Vai lutar contra esse aqui, para não ele fazer o que ele quer. Por isso está escrito lá em Gálatas, abra aí Gálatas, capítulo de número 5, aonde fala das obras da carne e do fruto do Espírito. Começa dizendo aí que nós devemos andar como Gálatas e Efésios. Pronto, Gálatas capítulo 5, versículo 16, diz assim: andai em... Está escrito assim, não está? Andai em Espírito, porque o Espírito é o que liga o homem a Deus. Então esse Espírito aqui vai nos ligar a Deus, vai nos atrair para Deus, vai nos orientar o caminho de Deus, vai nos fazer andar de caminho certo, fazendo a vontade de Deus. Ele vai nos ensinar. Aí a palavra de Paulo diz andar em Espírito, porque se você andar no Espírito, fazendo a vontade do Espírito, não cumprireis a vontade da carne. É assim que está escrito, não é? Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito cobiça contra a carne,
para que não faça o que quer. O Espírito quer te levar para Deus, a carne quer te levar para a prática do desejo da carne, fazer a sua própria vontade. Sabe o que é sua carne? Seu eu. Não, irmã, eu? Não, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Não, não foi eu que cometi. Não, eu estou com vontade de fazer isso. O eu é a carne. A carne quer reinar. O Espírito diz assim, vai orar. Aí a carne diz, não, não ora não. A carne, vai ler a Bíblia. Eu disse, não, vai dormir, tá com preguiça. A carne, vai para a igreja. Aí a carne diz assim, vai não, fica em casa hoje. Tem um filme, ó, tem a novela, né? Entendeu? É assim ou não é a luta em nós? É desse jeito. É ou não é? Cada um aqui tem essa luta. O Espírito fica dizendo, se converta. Aí a carne vai dizer, tá bom assim mesmo. Aí o Espírito vai dizer, olha irmã, perdoa. A carne vai dizer, não foi você que cometeu, a culpa não foi sua. Mas a carne o Espírito vai dizer, olha, libera perdão. Então vá pedir perdão. Aí a carne vai dizer, eu mesmo? Se ele quiser que venha. É assim ou não é nossa carne? Olha só como é a luta tremenda entre carne e espírito. O corpo aqui só faz o que a alma manda. Faz nada, só obedece o que a alma manda. Meu Deus. Entendeu? A guerra tremenda. Só qual é o conselho da Bíblia? Que nós devemos andar no... Vamos lá, continuando aqui. Porque a carne cobiça contra o espírito, ou combate contra o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei. O que é a lei? A lei é o que condena. Se eu andar no Espírito, eu não vou ser condenado. Mas se eu andar na carne, vai ser. Porque as obras da carne são manifestas. Quais são? Qual é a obra da carne? O que a carne quer? Prostituição. O que é prostituição? É tudo que inclui a prostituição, a imoralidade, desejos carnais, a satisfazer as suas vontades, né? Por aí vai, sexuais e outras coisas mais. Impureza, mente impura, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, ficar com mal do irmão, com mal do outro, com raiva do outro. Não, irmão, isso é inimizade, isso é da carne. A inimizade é da carne. Eu não falo com fulano. Fulano passou por mim, não deu parte do Senhor. Também não falo com ele. Isso é carne, não é espírito. O Giovanni não me deu oportunidade. Também amanhã eu não vou para o culto. É carne pura. Está queimada essa carne velha. Queima Jesus. Diz assim, queima Jesus. Essa carne velha, misericórdia. Ou como negócio. Bicho é ruim, irmão. A carne é ruim. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia. Porfia é briga, contenda, emulação, é competições, iras, pelejas. Olha a ira aqui, ó. A Bíblia diz, irai-vos e não. Lembra do caso de Caim? Ele se irou, o diabo veio, faz isso. Deus disse, não deixe dominar isso não. Domine a ira. Cada um aqui vai ter momentos que vocês vão se irar. Não pode deixar ela te dominar. Na hora que ela dominar você, você vai fazer uma coisa que foi o que o diabo quis. E vai gerar morte. Inveja, a inveja não é de Deus, é da carne. Homicídio, não é só assassinato lá fora não, viu? Às vezes existe espírito de homicídio dentro da igreja. Qual é? O irmão está crescendo, Deus está usando, aí não está usando eu. Mesmo esses sentimentos que tinha em Caim. Olha, Deus está usando, por que ele é mais chamado? Por que Deus usa mais ele? Aí fica com inveja e raiva e vontade de matar. Vou derrubar ele. Começa a falar mal, começa a criticar. Isso é espírito de homicídio. Isso é da carne. Tem muito isso. Já tentaram me matar várias vezes, viu? Tentaram me matar várias vezes. Mas graças a Deus, Deus guardou a minha vida. Bebedice, glutonaria. Olha, glutonaria aqui não é só encher a pança não, viu? Também eu gosto de comer. Eu dou valor. Eu gosto de... Olha, a minha janta é daquela que enche a barriga e termina rotando.
Ontem eu fui dormir e não jantei, não penso na tribulação durante a noite. Acordei sei quantas vezes com a barriga. Fala, meu Deus, não dá certo não. O médico disse que é para comer, dormir de barriga vazia. Para mim não dá certo, tem que dormir de barriga cheia, igual o pastor Prudêncio dizia. Diz assim, olha só o que diz aqui. Glutonaria não é só comer, muito exageradamente. Glutonaria é festa, é farra. Esse carnaval aí é glutonaria, isso aí. Isso é glutonaria. Como é que chama? Libertinagem, isso aí. Querem satisfazer só o que a carne quer. Entregar a tudo que a carne tem vontade. Aí vê as imundícias aí. Aí o diabo vai e leva um bocado, né? O que é que diz o final do versículo? E coisas semelhantes a estas, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quem está dizendo é a Bíblia, não é? Nós temos que moldar para a Bíblia, e não a Bíblia moldar a gente. Ou eu me converto ao que ela está dizendo, ou eu vou para o inferno. Se eu quiser viver dessa forma, fazendo as vontades da minha carne, satisfazendo os meus desejos, o meu eu, o que eu quero, as minhas razões, a Bíblia diz que eu não vou herdar o reino de Deus. Agora, mas o fruto do Espírito é o amor, praticar o amor, alegria, ter paz com Deus e com todos, amém? Ser longânimo, ser benigno, ser bom, ter fé, ser manso e ter domínio, controle. Isso de ser controlada. Contra estas coisas não há lei, não há condenação. E os que estão em Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos, concupiscências. Se vivemos no Espírito, agora que estamos em Cristo, estamos vivendo no Espírito, se o Espírito está em nós, né? Também devemos andar nele. Não sejamos cobiçosos de vanglória. O que é vanglória? É glória, vamos mudar a palavra. Glória, vã. Vã, glória, glória, vã. A glória do coração do homem é uma glória vã. E qual é a glória maravilhosa, boa? É a glória que Deus dá. É a honra que Deus dá. O homem nunca pode querer ser alguma coisa, mas deixa que Deus faça. Você ser, que é melhor. Se nascer esse sentimento do teu coração, arranque. Isso é da carne. É o mesmo sentimento que nasceu lá em Eva, que o diabo despertou nela. Isso vai te levar à morte. Isso leva pessoas à morte. Tem pessoas do altar por aí por fora aí, que estão mortas, mas não estão no altar, porque se entregaram a esse tipo de sentimento de vanglória. Vanglória é o orgulho, é a exaltação, é a soberba, irritando-vos uns aos outros e invejando-vos uns aos outros. Quem entendeu, diga amém. Para finalizar, irmão, agora, irmão, vocês entenderam a guerra que existe dentro de nós? Vale a pena eu querer viver só para satisfazer o que eu quero? Vale a pena eu querer viver só para satisfazer a minha vontade, o meu querer? Ou eu tenho que lutar contra as minhas vontades para fazer a vontade do Espírito? O que vai nos levar para o céu é se nós andarmos no Espírito. Amém? Amém? Amém. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera.